O mundo inteiro olha para Roma. Um novo Papa foi escolhido. Muitos esperam por reformas, outros por tradição. Mas em meio a tantas vozes humanas, ecoa uma voz antiga, vinda de Assis. São Francisco, o pobrezinho do Cristo, não escreveu tratados de teologia. Mas sua vida, suas chagas e seu louvor radical continuam sendo um espelho para a Igreja. Se ele pudesse falar hoje ao novo Sumo Pontífice, o que diria? Inspirados nas Escrituras, na espiritualidade franciscana e nas dores da Igreja ferida, trazemos hoje 5 alertas urgentes de São Francisco ao novo Papa Leão XIV. Um chamado à santidade esquecida. Um clamor à simplicidade perdida. Um convite à coragem evangélica. Pegue papel e caneta. Já deixa seu like para que essa mensagem alcance mais corações, e comente ao final: o Reforma começa em mim. Alerta 1: um coração sem penitência, quando o Papa esquece de chorar por seus pecados. Há momentos na história em que o trono de Pedro parece mais pesado, não por causa das ameaças externas, mas porque o coração do pastor parou de sangrar pelos próprios pecados. São Francisco, ao beijar o leproso, não encontrou apenas um corpo ferido, encontrou sua própria lepra interior. E ali, naquele gesto radical de humildade, descreveu o que sentiu como doce amargura convertida em doçura infinita. Foi o gosto da conversão. Se pudesse falar ao novo Papa hoje, Francisco não começaria com reformas, sínodos ou encíclicas. Ele começaria com lágrimas. Santidade, antes de erguer documentos, ergue o coração. Seu primeiro penitente. Lembra-te de como eras pequeno e volta ao primeiro amor. A advertência ecoa em Apocalipse 2,4-5. Tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Porque sem arrependimento pessoal, toda pregação soa oca. Sem confissão real, toda autoridade espiritual perde perfume. E sem o coração em penitência, o Papa corre o risco de vestir a tiara sem a coroa de espinhos. Pomba aplicações concretas para reacender a chama. Renovar publicamente o ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus, diante do mundo e com lágrimas sinceras nos olhos, para lembrar que o coração do Papa só pulsa se for ferido de amor. Convocar toda a Igreja a um tempo de purificação. 3 primeiras sextas-feiras do mês dedicadas à confissão, jejum e desagravo, convidando cada batizado a se tornar altar vivo de arrependimento, assim como Francisco foi. Rosário. Imagine o impacto espiritual se o Santo Padre, diante das câmeras, dissesse com voz trêmula: antes de conduzir, quero ser conduzido pela misericórdia. Se você acredita que a santidade começa com arrependimento, escreva agora nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita: o santidade começa com arrependimento. Esse comentário será mais do que uma frase, será uma oração de intercessão por quem carrega o peso do cajado de Pedro. Alerta 2: riqueza que ofusca o Evangelho, de quando o ouro brilha mais que a cruz. Na Roma dos príncipes e cardeais, onde a púrpura era confundida com santidade, um homem entrou descalço, coberto de pó e espírito, diante do Papa Inocêncio III. Era Francisco. E ao ver a opulência da cúria, ele não gritou, apenas sacudiu a poeira dos pés e olhou com os olhos de quem enxergava algo mais profundo que colunas douradas. Se Francisco entrasse hoje no Vaticano, talvez não pedisse audiências. Talvez apenas murmurasse. Santidade, o brilho das sedas ofusca o brilho do Evangelho. A túnica de Cristo era pobre, mas irradiava a glória. Jesus nasceu entre palhas, andou entre barrentos, morreu sem manto e ressuscitou sem ouro. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou servirá a Deus, ou às riquezas. Mateus 6,24. A Igreja não está errando nos dogmas. Mas pode estar tropeçando no mármore. A sede do poder espiritual precisa parecer com um cenáculo, não com um palácio imperial. Pomba gestos concretos franciscanos que o novo Papa pode adotar.
Vender publicamente uma fração dos tesouros pontifícios, cálices, tronos, tapeçarias, e direcionar os recursos a obras visíveis de misericórdia, hospitais, centros de reabilitação, moradias para refugiados, creches nas periferias. Estímulo profético aos bispos do mundo inteiro. Habitem em casas simples. Abandonem os palácios. Que a autoridade pastoral seja proclamada no cheiro de carneiro, não no perfume de mármore encerado. Imagine o impacto global de um papa que dissesse: a igreja tem muitas relíquias, mas precisa mais de rostos feridos para curar. Onde houver luxo desnecessário, ali o evangelho grita por oxigênio. Se você deseja uma igreja que brilhe mais pela luz de Cristo do que pelo reflexo do ouro, escreva agora nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita. O evangelho sem ouro brilha mais. Seu comentário será um ato de fé e também de esperança. Porque talvez a reforma que começa em Roma esteja esperando a oração de quem assiste esse vídeo agora. Alerta 3. Divisão dentro da igreja, de quando os lobos vestem batina e os irmãos se mordem. Francisco de Assis chamava até os lobos de irmãos. Chamava o fogo de irmão fogo. E via nos pássaros e nas pedras ecos do mesmo Criador. Mas, hoje, quem chamaria de irmão aquele que pensa diferente dentro da própria igreja? Santidade, a igreja sangra em suas divisões internas. Tradições contra carismas, conservadores contra progressistas, ideologias contra compaixão. Faze-te ponte antes que o abismo engula os pequenos. Jesus rogou ao Pai: que todos sejam um, como eu e tu somos um. João 17,21. E o Salmo repete: ó, como é bom os irmãos viverem unidos. Salmo 133,1. Mas o que se vê hoje? Teólogos se atacando em colunas de jornais. Padres zombando de outros padres nas redes sociais. Leigos comungando na missa e ferindo com palavras logo depois. A divisão escandaliza os pequenos e afasta os que buscavam abrigo. A ferida da desunião fede mais que as feridas do mundo. Pomba ação concreta para o novo Papa. Convocar uma Assembleia Mundial de Reconciliação, reunindo líderes de todos os carismas e tendências da Igreja, do Vaticano a uma favela na Nigéria, para um ato penitencial público. Essa Assembleia terminaria com o beijo da paz diante do Santíssimo, transmitido ao mundo todo, como sinal profético de na Igreja de Cristo, pode haver 1000 carismas, mas um só corpo. Ano da Reconciliação Paroquial. Cada paróquia do mundo deve promover 3 jantares franciscanos de escuta, unindo grupos opostos, renovação carismática e pastoral da tradição, juventude e terceira idade, ativistas e contemplativos. Porque a cura da igreja não começa nas comissões, mas na mesa. Se você sonha com uma igreja unida novamente, sonde os irmãos se perdoam antes de argumentar, comente agora. Dedo indicador apontando para a direita. O Senhor reconcilia a tua igreja. E se puder, compartilhe com alguém que também sofre ao ver a divisão. Alerta 4. De esquecimento da criação e quando a casa comum vira depósito de lixo espiritual. Para Francisco, o sol era o irmão sol. A água, irmã cristalina. O fogo, irmão que brilha e aquece. A criação inteira cantava louvores, como um grande coral cósmico. Mas hoje a terra geme. Como uma leprosa esquecida. Como um altar profanado por indiferença. Santidade, quem lavará as feridas da terra? Quem acenderá a vela diante da floresta queimada? Quem ouvirá o choro das criaturas que também são filhas do Criador? A palavra é clara. Toda a criação geme em dores de parto. Romanos 8,22. Cultivar e guardar o jardim. Gênesis 2,15. Mas a igreja, por medo de parecer ou moderna ou demais, muitas vezes se cala. E, no silêncio, perde o grito profético que Francisco ecoava com os pés na lama e os olhos no céu. Pomba planos concretos que São Francisco sugeriria ao novo Papa.
canonizaram o patrono dos cientistas cristãos, homens e mulheres que unem fé e ecologia, como São Hildegarda de Bingen, Pierre Teilhard de Chardin ou o beato Carlos de Foucauld. Porque precisamos lembrar, um cristão não é negacionista, é guardião do jardim. Instituir mundialmente os dias de jejum de consumo nas dioceses, começando pelas sextas-feiras da Quaresma e estendendo-se ao Advento. Isso significaria redução voluntária de plásticos e embalagens, simplicidade nas refeições paroquiais, uso de objetos litúrgicos reutilizáveis e éticos. E, sobretudo, um espírito de sobriedade que reflita o Cristo pobre e despojado. Francisco trocou túnicas de seda por saco de estopa. Não para parecer radical, mas para ser irmão de tudo o que Deus fez. Se você acredita que amar a criação também é amar o Criador, escreva nos comentários. Francisco, ensina-me a cuidar da casa comum. E compartilhe este vídeo com alguém que já entendeu que lixo não é só plástico, é também desperdício, egoísmo e indiferença. Alerta 5. Silêncio sobre o inferno, de quando a verdade é sufocada pelo medo de desagradar. Francisco de Assis chorava por uma alma perdida como quem chora por um irmão de sangue. Andava pelas vilas gritando: o amor não é amado. E dizia aos frades: se vissem uma alma cair no abismo do inferno, correriam como quem vê fogo numa casa. Hoje, porém, muitos púlpitos silenciaram. Fala-se de misericórdia, mas esquece-se da justiça. Fala-se de céu, mas ri-se do inferno, como se fosse um mito medieval. E São Francisco gritaria: santidade, o silêncio sobre a perdição é uma omissão que grita no céu. Melhor ser chamado de rígido do que permitir que uma alma se perca por descuido da verdade. A verdade dói, mas salva. O silêncio agrada, mas mata. Livro aberto: ou não temais os que matam o corpo, temei antes aquele que pode lançar alma e corpo no inferno. Mateus 10,28. Livro aberto: ou por falta de conhecimento, perece o meu povo. Oséias 4,6. A missão do Papa não é conquistar aplausos. É salvar almas. Pombo que São Francisco sugeriria ao novo Papa: restaurar a pregação clara sobre os novíssimos, morte, juízo, céu e inferno, em todas as catequeses oficiais. Um povo que esquece o juízo, se entrega ao pecado como quem dança à beira do abismo. Declarar um ano da conversão, com confissões em massa, retiros de exame de consciência, e formação doutrinal sobre o pecado mortal, a graça e o inferno. Reabrir o tom profético das homilias pontifícias, onde está a autoridade que dizia o ai dos pastores que não cuidam do rebanho. Confronte com o EZ 34. Porque um pai que ama também corrige. Se você não quer uma igreja que só faz carinho, mas uma que salva almas, escreva nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita: ou prefiro a verdade que fere ao silêncio que mata. Compartilhe este alerta com alguém que precisa voltar a ouvir sobre o céu e sobre o inferno. Porque às vezes, a alma de quem você ama está a uma frase de distância de um retorno à graça. Faíscas: palavra final de São Francisco. É sinal de caridade advertir o irmão que caminha para o abismo. Se o deixas cair por medo de ofendê-lo, será o sangue dele que clama de tua omissão. Livro aberto: o Filho do Homem, se tu não falares, o sangue dele eu requererei de ti. Ezequiel 3,18. Palavra final de São Francisco. Irmãos, o Papa pode acender a tocha. Mas quem carrega a chama somos nós. A Igreja não se sustenta apenas sobre os ombros do Pontífice. Ela se apoia sobre milhões de corações em estado de conversão permanente. Francisco de Assis sabia disso quando ouviu de Cristo: reconstrói a minha igreja. E ele não respondeu com discursos. Respondeu com jejum, com joelhos no chão, com vida em penitência e amor radical ao Evangelho. Hoje, talvez a igreja esteja com as pedras soltas, as colunas trincadas. Mas se você, sim, você reconstrói seu altar interior, então uma nova reforma começa.
Reconstrói-te, e estarás reconstruindo a igreja. Pessoa com as mãos postas. Se este vídeo te despertou, não deixe esta chama se apagar. Seta preta para a direita curta, e você ajuda a espalhar esse clamor a mais irmãos. Seta preta para a direita. Compartilhe com filhos e filhas da igreja que sentem que algo precisa mudar. Seta preta para a direita e comente agora mesmo. Dedo indicador apontando para a direita. O Francisco ajuda o Papa a ser santo de novo. Cada comentário é como uma vela acesa diante do altar do céu. E talvez, quem sabe, Deus esteja esperando o teu sim para reacender o fogo que vai purificar a igreja. Livro aberto ou levanta-te e reconstrói. Confronte com Neemias 2,18. Rosário. Paz e bem, que São Francisco interceda pelo novo Papa, por ti, e por toda a esposa de Cristo.